Meu nome é Evelyn e preciso contar o que aconteceu no dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Não vou dizer que não imaginei, porque eu imaginei. Só não quis acreditar. Existe uma diferença enorme entre suspeitar de algo e ter coragem de admitir para si mesma que aquilo é real. Durante meses, talvez anos, eu escolhi ignorar os sinais. Escolhi sorrir quando deveria ter virado as costas. Escolhi acreditar em palavras bonitas quando os gestos gritavam o contrário. Mas naquele dia, diante de 200 convidados, vestida de branco, com um buquê de lírios nas mãos trêmulas, eu finalmente permiti que a verdade ocupasse seu lugar. Deixa eu voltar um pouco no tempo para você entender. Conheci Lucas numa tarde comum de quinta-feira, numa cafeteria perto do escritório onde eu trabalhava como arquiteta. Ele estava sentado sozinho, mexendo no celular, e quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi daqueles que parecem iluminar o ambiente inteiro, daqueles que fazem você esquecer por alguns segundos que o mundo lá fora continua girando. Conversamos por quase 3 horas naquele dia. Ele era engenheiro civil. Contou que tinha 32 anos, morava sozinho num apartamento alugado e estava tentando crescer na carreira. Falou da mãe com uma ternura que me comoveu. Disse que ela era viúva, que tinha criado ele sozinha depois que o pai morreu num acidente de carro quando Lucas tinha apenas 7 anos. Minha mãe é tudo para mim, ele disse naquela tarde, segurando a xícara de café com as duas mãos. Ela abriu mão de tanta coisa para me dar educação, oportunidades. Eu devo tudo a ela. Na época, aquilo me pareceu bonito. Um filho dedicado, grato, presente. Eu não tinha como saber que aquelas palavras eram o primeiro tijolo de uma construção que quase me enterrou viva. Começamos a namorar 2 semanas depois. Lucas era atencioso, carinhoso, sempre com uma mensagem na hora certa, sempre lembrando de detalhes pequenos que me faziam sentir especial. Levava flores sem motivo aparente. Elogiava meu trabalho. Dizia que eu era a mulher mais inteligente que já tinha conhecido. Apresentou a mãe dele, Marisa, no terceiro mês de namoro. Lembro claramente do dia. Era um domingo de sol. E fomos almoçar na casa dela, um sobrado antigo num bairro residencial da Zona Norte. Marisa abriu a porta com um sorriso largo, abraçou o filho demoradamente e então voltou os olhos para mim. Então você é a Evelyn, ela disse, me examinando da cabeça aos pés com uma lentidão calculada. Lucas falou tanto de você. Estendeu a mão. Apertei. Os dedos dela estavam gelados. Durante o almoço, Marisa fez questão de servir Lucas pessoalmente, enchendo o prato dele antes mesmo que eu tivesse colocado a primeira colherada de arroz no meu. Contou histórias da infância do filho, riu alto de piadas que só os dois pareciam entender, e me fez 3 perguntas genéricas sobre meu trabalho sem realmente esperar pelas respostas. Arquiteta, que interessante, ela comentou, passando a mão no braço de Lucas. Mas deve ser cansativo, não é? Tanto tempo fora de casa, tanta responsabilidade. Espero que você consiga equilibrar bem quando vocês estiverem mais sérios. Eu sorri. Forcei um comentário educado. Fingi não perceber o peso da frase. Naquela noite, no carro, Lucas segurou minha mão e disse: Minha mãe adorou você. Eu quis acreditar. Os meses seguintes foram uma sequência de pequenos desconfortos que eu empurrava para debaixo do tapete mental. Marisa ligava para Lucas no mínimo 5 vezes por dia. Aparecia sem avisar no apartamento dele nos finais de semana. Opinava sobre tudo: a cor da camisa que ele usava, o restaurante onde jantávamos, até sobre o corte de cabelo que eu tinha feito. Você ficou diferente, ela comentou certa vez, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Não sei se esse estilo combina com você, mas enfim, cada um sabe o que faz com a própria aparência, não é? Lucas riu. Achou graça. Disse que a mãe era assim mesmo, direta, sem filtro. Ela não tem maldade, Evelyn. É só o jeito dela. Eu engoli a raiva. Sorri. Mudei de assunto. 1 ano depois, Lucas me pediu em casamento. Foi numa noite de sexta-feira, depois de um jantar romântico num restaurante à beira-mar. Ele se ajoelhou, abriu a caixinha com o anel de ouro branco e disse que queria passar o resto da vida ao meu lado. Eu chorei. Disse sim. Abracei ele com força, sentindo o coração bater tão rápido que parecia que ia saltar pela boca. Naquela noite, tudo parecia perfeito.
A primeira coisa que Lucas fez no dia seguinte foi ligar para Marisa e contar a novidade. Ela gritou de alegria do outro lado da linha. Pediu para falar comigo. Eu atendi, ainda tonta de felicidade. Evelyn, minha filha, que notícia maravilhosa. Ela disse, a voz açucarada. Agora você vai fazer parte da nossa família de verdade. Mal posso esperar para ajudar nos preparativos do casamento. Ajudar nos preparativos. Essas palavras deveriam ter acendido um alerta vermelho gigante na minha cabeça, mas eu estava cega demais para enxergar. Marisa não ajudou. Ela invadiu. Decidiu a cor das flores. Escolheu o cardápio. Opinou sobre o vestido. Sugeriu a lista de convidados. E Lucas, meu querido noivo, concordava com tudo que a mãe dizia, sempre com a mesma justificativa mansa. Ela tem mais experiência nisso, amor. Deixa ela ajudar. Vai ficar lindo, você vai ver. Eu cedia. Sempre cedia. Porque na minha cabeça, ceder era sinônimo de manter a paz, de ser a noiva compreensiva, de não causar problemas antes mesmo de o casamento acontecer. Mas tinha dias que eu voltava para casa, depois de mais uma reunião com Marisa e Lucas, para decidir detalhes da festa, trancava a porta do quarto, sentava no chão e chorava. Chorava sem entender direito o porquê. Chorava sentindo um peso no peito que não tinha nome. 3 meses antes do casamento, vendi meu apartamento. Eu tinha comprado aquele imóvel com meu próprio dinheiro, fruto de anos de trabalho duro, de projetos arquitetônicos que me tiraram o sono, de finais de semana sacrificados. Era um apartamento de alto padrão, 3 suítes, vista para o parque, acabamento impecável. Meu refúgio, meu reino. Lucas sugeriu que vendêssemos e comprássemos algo maior, mais adequado para começarmos nossa vida de casados. Achei a ideia razoável. Concordei. Só que quando fomos ver opções, Marisa foi junto. E ela tinha opinião sobre absolutamente tudo. Esse bairro é muito longe de mim. Ela reclamou numa visita. Como vou visitar vocês toda semana se fica tão distante? Essa casa tem escadas demais. Ela criticou noutra ocasião. Quando eu vier passar uns dias aqui, não vou conseguir subir e descer o tempo todo com meus problemas no joelho. Passar uns dias? Eu engoli seco, mas não disse nada. Acabamos comprando uma casa linda, enorme, num condomínio fechado de luxo. 4 suítes, piscina, jardim, área gourmet. O tipo de casa que eu sempre sonhei em projetar, mas nunca imaginei que seria minha. Usei todo o dinheiro da venda do meu apartamento como entrada. Lucas entrou com uma parte menor e financiamos o resto. A casa ficou registrada em meu nome porque a maior parte do investimento tinha vindo de mim. Esse detalhe vai ser importante mais adiante. Mudamos para a casa nova 1 mês antes do casamento. E foi aí que as coisas começaram a desmoronar de verdade. Marisa ganhou uma cópia das chaves, sem que ninguém me consultasse. É para emergências, Lucas explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Caso a gente precise de alguma coisa e não esteja em casa. Mas Lucas, é a nossa casa, eu disse, tentando manter a voz calma. Acho que deveríamos ter conversado sobre isso antes. Ele franziu a testa. Você está exagerando, é minha mãe, Evelyn. Ela não vai invadir nossa privacidade. Relaxa. 2 semanas depois, voltei do trabalho e encontrei Marisa na sala, sentada no sofá, assistindo televisão como se estivesse na própria casa. Oi, querida, ela disse sem tirar os olhos da tela. Trouxe um bolo para vocês. Está na cozinha. Eu fiquei paralisada na porta, bolsa pendurada no ombro, incapaz de processar a cena. A senhora entrou sozinha? Consegui perguntar. Ora, usei as chaves que o Lucas me deu. Achei que seria uma boa surpresa. Ela finalmente olhou para mim e sorriu. Foi um sorriso frio. O tipo de sorriso que diz: eu posso fazer o que quiser aqui e você não vai fazer nada a respeito. Naquela noite, discuti com Lucas pela primeira vez desde que ficamos noivos. Ela não pode entrar na nossa casa sem avisar, eu disse, a voz tremendo de raiva contida. Isso não é normal, Lucas. Você está fazendo tempestade em copo d'água, ele respondeu já irritado. Minha mãe só queria fazer uma gentileza. Por que você transforma tudo em problema? Eu não estou transformando nada em problema. Estou pedindo respeito. Respeito? Minha mãe te respeita, Evelyn. O problema é que você não aceita que ela faça parte das nossas vidas. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés.
Fazer parte das nossas vidas é uma coisa. Invadir nossa privacidade é outra completamente diferente. Lucas suspirou, passou a mão pelo rosto. Olha, estamos a 2 semanas do casamento. Vamos esquecer essa discussão, está bem? Depois do casamento, a gente conversa sobre limites com minha mãe. Prometo. Eu quis acreditar. Mais uma vez, eu quis acreditar. Mas promessa de homem apaixonado pela mãe não vale de nada. Os dias que antecederam o casamento foram uma mistura de ansiedade, exaustão e pequenos momentos de felicidade que eu tentava agarrar com força. Tinha tanto trabalho acumulado no escritório que eu chegava em casa quase meia-noite todos os dias. Lucas reclamava da minha ausência, mas não oferecia ajuda real. Marisa ligava de hora em hora para confirmar detalhes da festa que já tinham sido confirmados 3 vezes. Na véspera do casamento, não consegui dormir. Fiquei acordada até às 5 da manhã, olhando para o teto do quarto, ouvindo Lucas ressonar ao meu lado, sentindo um medo estranho crescer dentro de mim. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Mas era tarde demais para voltar atrás, eu pensei. Os convites tinham sido enviados. A festa estava paga. O vestido estava pronto. 200 pessoas esperavam ver a cerimônia. E mais importante, eu amava Lucas. Amava de verdade. Ou pelo menos era o que eu repetia para mim mesma todas as noites antes de dormir. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Acordei com o celular tocando. Era minha madrinha, Roberta, minha melhor amiga desde a faculdade. Bom dia, noiva! Ela gritou do outro lado da linha. Hoje é o grande dia. Como você está se sentindo? Nervosa, eu respondi, a voz rouca de sono. Muito nervosa. É normal, mas vai dar tudo certo, você vai ver. Daqui a pouco eu chego aí para te ajudar a se arrumar. Desliguei o telefone e fiquei mais alguns minutos deitada, olhando para o vão vazio ao meu lado na cama. Lucas tinha dormido na casa da mãe para seguir a tradição de não ver a noiva no dia do casamento antes da cerimônia. Levantei, tomei um banho demorado, tentei acalmar os nervos. Roberta chegou às 10 horas da manhã com a maquiadora e a cabeleireira. As três invadiram o quarto num furacão de risadas, música alta e energia contagiante. Aos poucos fui me deixando levar pela empolgação. Deixei que pintassem meu rosto, arrumassem meu cabelo, ajustassem o vestido branco de renda francesa que tinha custado uma fortuna. Quando olhei para o espelho, mal me reconheci. Estava bonita. Realmente bonita. O vestido abraçava meu corpo perfeitamente. O cabelo estava preso num coque elegante com algumas mechas soltas emoldurando meu rosto. A maquiagem realçava meus olhos castanhos. Você está linda demais, Roberta disse, os olhos marejados. O Lucas vai surtar quando te ver. Eu sorri. Quis acreditar que sim. Quis acreditar que ele olharia para mim e enxergaria a mulher com quem tinha escolhido passar o resto da vida. A cerimônia estava marcada para as 17 horas num salão de festas sofisticado, na zona sul da cidade. Cheguei pontualmente. Ou melhor, cheguei com 15 minutos de atraso. Porque noiva que chega no horário certinho não é noiva, é convidada. Fiquei escondida numa sala lateral enquanto os convidados entravam e se acomodavam. Conseguia ouvir o burburinho das conversas, o som do piano tocando músicas suaves, o farfalhar de roupas finas. Roberta espiava pela fresta da porta e me atualizava sobre tudo. Sua mãe já está sentada. Está linda, com aquele vestido rosa que ela comprou. Seu pai está ao lado dela, todo elegante. Ah, a Marisa acabou de chegar. Nossa, ela está usando um vestido vermelho berrante. Meio deslocado para a mãe do noivo, não acha? Eu não achava nada. Só queria que aquilo acabasse logo para eu poder respirar de novo. Finalmente, às 17 horas e 20 minutos, a música mudou. Era hora de entrar. Meu pai me pegou pelo braço, apertou minha mão com força e sussurrou: Você tem certeza disso, filha? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ele, vi a preocupação estampada no rosto. Tenho, pai. Eu amo ele. Meu pai assentiu, mas não pareceu convencido. As portas se abriram. A marcha nupcial começou a tocar. 200 pares de olhos se voltaram para mim. E eu comecei a caminhar pelo corredor, lenta, controlando a respiração, segurando o buquê de lírios com tanta força que meus dedos doíam. Lucas estava no altar. Estava lindo. De smoking preto, gravata branca, cabelo penteado para trás. Sorriu quando me viu. Um sorriso genuíno.
emocionado. Por um segundo, todos os medos sumiram. Eu cheguei ao altar. Meu pai beijou minha testa e me entregou a Lucas. Nossas mãos se encontraram. Você está perfeita, ele sussurrou. Eu sorri. Quis congelar aquele momento. O celebrante começou a cerimônia. Falou sobre amor, companheirismo, respeito mútuo. Fez piadas leves que arrancaram risadas discretas dos convidados. Pediu os votos. Lucas falou primeiro. Disse coisas bonitas sobre como eu tinha mudado a vida dele, sobre como ele não via a hora de construir uma família comigo, sobre como me amava mais do que imaginava ser possível amar alguém. Quando chegou minha vez, minha voz tremeu, mas consegui falar. Disse que ele era meu porto seguro, minha certeza, meu futuro. Menti para mim mesma naquele momento. Menti para 200 pessoas, mas principalmente menti para o meu próprio coração. Trocamos as alianças. O celebrante nos declarou marido e mulher. Lucas me beijou e todos aplaudiram. Saímos do altar de mãos dadas, sorrindo para os convidados, posando para as fotos, aceitando os abraços e as felicitações. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia exatamente como deveria ser. Até que chegamos à recepção. As mesas estavam lindamente decoradas com arranjos de flores brancas e velas flutuantes. A comida era sofisticada, o champanhe era caro, a música era ao vivo. Fizemos o brinde tradicional. Cortamos o bolo de 5 andares, dançamos a valsa. E então, no meio da festa, quando todos já estavam mais relaxados, Lucas pediu o microfone. Pessoal, posso pedir a atenção de vocês por um minuto? Ele disse, a voz animada ecoando pelas caixas de som. O salão silenciou. Todas as cabeças se voltaram para ele. Eu queria fazer uma coisa especial aqui, nesse momento único. Lucas continuou segurando minha mão. Queria homenagear a mulher mais importante da minha vida. Meu coração se aqueceu. Ele ia me homenagear na frente de todos. Ia dizer palavras bonitas, demonstrar seu amor publicamente. Mas então ele soltou minha mão e caminhou até a mesa onde Marisa estava sentada. Mãe, vem aqui, ele chamou, estendendo a mão para ela. Marisa se levantou, fingindo surpresa, mas era óbvio que aquilo tinha sido combinado. Ela subiu ao palco, abraçou o filho demoradamente e os dois ficaram lá, de mãos dadas, sorrindo para os convidados. Eu fiquei parada ao lado, segurando o buquê, sem entender o que estava acontecendo. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai faleceu. Lucas começou, a voz embargada de emoção. Ela abriu mão de tudo por mim. Trabalhou em 2 empregos para me dar educação. Nunca me deixou faltar nada. E agora que estou começando uma nova fase da minha vida, eu quero que ela saiba o quanto é importante para mim. Todos aplaudiram. Marisa enxugou uma lágrima falsa e então Lucas enfiou a mão no bolso do paletó. Tirou um molho de chaves. Mamãe, eu fiz umas cópias das chaves da nossa casa de alto padrão para você. Ele disse, entregando as chaves para Marisa como se estivesse entregando um prêmio. O sangue congelou nas minhas veias. Nossa casa. Ele tinha dito nossa casa, mas estava entregando as chaves para a mãe dele como se aquela propriedade fosse dele. Como se eu não existisse. Como se meu dinheiro não tivesse comprado aquelas paredes, aquele teto, aquele chão. Marisa pegou as chaves, apertou contra o peito e sorriu. Não era um sorriso de gratidão. Era um sorriso de vitória. Obrigada, meu filho, ela disse no microfone, a voz açucarada. Agora vou poder visitá-lo sempre que sentir saudade. Sempre que sentir saudade. Tradução. Sempre que eu quiser, vou invadir a casa de vocês e não tem nada que a Evelyn possa fazer a respeito. Alguns convidados aplaudiram educadamente. Outros trocaram olhares desconfortáveis. Minha mãe estava visivelmente tensa na cadeira dela. Meu pai tinha a mandíbula travada. Eu estava congelada, paralisada, incapaz de reagir. Mas então Roberta apareceu ao meu lado, tocou meu ombro e sussurrou. É agora, Evelyn. É agora ou nunca. E foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. Respirei fundo. Caminhei até onde o apresentador da festa estava, peguei o microfone da mão dele antes que ele pudesse reagir e voltei para o centro do palco. Pessoal, que momento emocionante, não é mesmo? Eu disse, a voz saindo mais firme do que eu imaginava. E já que estamos no clima de presente surpresa, eu também preparei algo especial para meu marido e para minha sogra.
Lucas e Marisa me olharam com expressões confusas. Marisa ainda segurava as chaves contra o peito como se fossem um tesouro. Fiz um sinal para Roberta, que estava na lateral do salão. Ela acenou para dois garçons, que imediatamente entraram, carregando duas bandejas prateadas cobertas com tampas de metal. Venham aqui, por favor, eu disse, indicando que Lucas e Marisa deviam permanecer no palco. Os garçons subiram, colocaram as bandejas numa mesinha improvisada. Podem abrir, eu disse sorrindo. Lucas franziu a testa, mas obedeceu. Levantou a tampa da bandeja dele. Dentro havia um envelope branco com o nome dele escrito em letras douradas. Marisa fez o mesmo. Seu envelope era idêntico. Podem abrir, eu repeti, a voz calma, quase doce. Lucas rasgou o envelope. Tirou o papel de dentro. Começou a ler. E aos poucos, sua expressão mudou. O sorriso sumiu. O rosto ficou pálido. As mãos começaram a tremer. Marisa também estava lendo. E pela primeira vez desde que eu a conheci, vi o desespero tomar conta do rosto dela. O que é isso? Lucas conseguiu perguntar, a voz sumida. Eu peguei o microfone de volta. Vou ler para todos ouvirem, eu disse. E então, com a voz clara e firme, comecei a ler a carta que eu tinha escrito. A mesma carta que estava nas mãos dos dois. Ao meu recém-marido e à sua eterna parceira de ambição, a senhora que ele chama de mãe. Sei que devem estar se perguntando por que receberam este envelope como meu presente. A resposta é simples, porque tudo que vocês representam cabe exatamente aqui dentro. Falsidade compacta, ganância concentrada e vergonha suficiente para preencher apenas algumas folhas. Querido noivo, você entrou na minha vida como quem entra em um cofre, sorrindo, elogiando, fingindo afeto enquanto calculava cada passo que daria rumo ao que acreditava ser sua mina de ouro. E a senhora? Ah, a senhora. Sempre por perto, soprando conselhos venenosos na orelha do seu filho, como se eu fosse uma idiota incapaz de perceber a maneira como me estudava, como avaliava a casa, os móveis, a vida que vocês planejavam tomar para si? Pois bem, acabou o teatro. Se vocês vieram buscar conforto, encontraram o palco errado. Junto desta carta está a ordem de despejo. Não é simbólica, não é um gesto dramático, é oficial. Vocês têm 24 horas para esvaziar o que insistiram em chamar de nosso lar, quando na verdade nunca passou de um abrigo temporário para dois oportunistas. A partir de amanhã, ambos poderão finalmente dividir algo de verdade. O olho da rua. É o máximo que sua parceria tóxica conseguiu construir. E não pensem que isso me dói. Muito pelo contrário. É libertador. Libertador ver vocês provarem do único luxo que realmente merecem. O vento frio no rosto e o chão duro que espera quem tenta subir pisando nos outros. Considerem esta carta a cerimônia que vocês realmente mereciam. Um casamento desfeito antes mesmo de começar, selado com a única verdade deste dia. Vocês nunca passaram de dois parasitas famintos pela vida alheia. Com a mais absoluta indiferença, a noiva que vocês tentaram usar, mas que preferiu lhes devolver exatamente o lugar de onde vieram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas congeladas nas cadeiras, segurando taças de champanhe no ar, boca aberta, olhos arregalados. Lucas estava branco como a toalha da mesa. Marisa tinha uma expressão de pânico genuíno. Evelyn, o que você está fazendo? Lucas conseguiu sussurrar. Estou me libertando, eu respondi. E pela primeira vez em anos, senti que estava sendo completamente honesta. Marisa tentou falar, mas eu não dei chance. A casa, querida sogra, está em meu nome. Apenas em meu nome. Foi comprada com meu dinheiro. E dentro desses envelopes, além da carta, tem a documentação legal que comprova tudo isso, além da ordem de despejo que meu advogado preparou com antecedência. Ergui o buquê de lírios e, com toda a calma do mundo, deixei-o cair no chão. Podem ficar com as chaves, eu disse. Vão precisar delas para retirar as coisas de vocês amanhã pela manhã. Depois disso, as fechaduras serão trocadas. Você enlouqueceu. Marisa finalmente encontrou a voz, e ela saiu esganiçada, desesperada. Você não pode fazer isso. Somos família agora. Eu ri. Foi uma risada seca, mas real. Família? Família não invade.
Família não manipula. Família não transforma um casamento em campo de guerra pela posse de bens materiais. Evelyn, para! Lucas segurou meu braço, a força dos dedos dele me machucando. Você está bêbada, está falando besteira na frente de todo mundo. Estou perfeitamente sóbria, eu disse, soltando meu braço do aperto dele. E pela primeira vez em muito tempo estou vendo as coisas com clareza absoluta. Voltei-me para os convidados. Peço desculpas a todos vocês por este momento constrangedor, eu disse. Mas não poderia deixar essa farsa continuar. O casamento acabou antes mesmo de ter começado. A festa está encerrada, mas fiquem à vontade para aproveitar a comida e a bebida. Afinal, já está tudo pago. Desci do palco, caminhei pelo salão com a cabeça erguida, ouvindo os murmúrios explodindo ao meu redor, sentindo os olhares cravados nas minhas costas. Roberta veio correndo atrás de mim. Evelyn, espera! Eu parei. Virei-me para ela. Obrigada, eu disse. Obrigada por ter me ajudado a organizar isso. Você tem certeza do que está fazendo? Ela perguntou preocupada. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E saí daquele salão sem olhar para trás. Os dias que se seguiram foram uma confusão administrativa e emocional. Lucas tentou me ligar 50 vezes no dia seguinte. Mandou 200 mensagens. Apareceu na porta da casa gritando, implorando para eu abrir. Eu não abri. Chamei a polícia quando ele começou a socar a porta. Marisa tentou processar. Meu advogado riu na cara do advogado dela quando viram que não tinha base legal nenhuma. A casa era minha. O dinheiro era meu. E o casamento, bem, o casamento nem tinha sido consumado. Então a anulação seria simples. Meus pais me apoiaram completamente. Minha mãe chorou de alívio quando contei tudo o que eu tinha aguentado calada. Meu pai disse que sempre soube que havia algo errado, mas que não quis interferir porque eu parecia feliz. Você nunca pareceu feliz, filha, ele confessou numa tarde de domingo, enquanto tomávamos café na cozinha. Você parecia resignada. Ele tinha razão. Descobri, através de uma amiga comum, que Lucas e Marisa realmente foram morar juntos, depois que saíram da minha casa. Alugaram um apartamento pequeno na periferia, bem longe do padrão de vida que tentaram construir usando meu dinheiro. Fiquei sabendo também que Lucas perdeu o emprego 3 meses depois, porque passou a faltar constantemente, deprimido, sem conseguir se concentrar. Marisa teve que voltar a trabalhar como vendedora numa loja de roupas para ajudar a pagar as contas. Não senti pena, não senti culpa, senti pela primeira vez que a justiça tinha sido feita. Voltei a trabalhar com força total no escritório de arquitetura. Peguei projetos desafiadores, fiz horas extras, mergulhei no trabalho como forma de cura. E funcionou. Cada planta que eu desenhava, cada projeto que eu finalizava, era uma prova para mim mesma de que eu era capaz, de que eu tinha valor, de que eu nunca precisei deles. Roberta continuou sendo minha âncora. Ela me visitava toda semana, trazia vinho, trazia risadas, trazia leveza. Nunca me deixou afundar na autocomiseração. Você foi a mulher mais corajosa que eu já vi, ela disse numa dessas noites, sentada no sofá da sala, taça de vinho na mão. Mandar eles embora no próprio casamento, na frente de 200 pessoas, isso foi épico. Eu deveria ter feito isso antes, eu respondi. Deveria ter tido coragem de enxergar a verdade e agir sobre ela muito antes de chegar até o altar. Mas você fez no momento certo, no momento em que você estava pronta. E isso é o que importa. 6 meses depois, renovei a casa inteira. Troquei móveis, pintei paredes, mudei a decoração, apaguei qualquer traço da presença deles. Transformei aquele espaço de novo no meu refúgio, no meu reino. Teve noites difíceis. Teve momentos em que a solidão pesava. Teve dias que eu questionei se tinha tomado a decisão certa, se não poderia ter tentado conversar, ter dado uma segunda chance. Mas então eu lembrava do molho de chave sendo entregue para Marisa. Lembrava do sorriso de vitória dela. Lembrava de todas as vezes que Lucas tinha escolhido a mãe em vez de me escolher. E a dúvida sumia. 1 ano depois, eu estava numa cafeteria, perto do escritório. Sim, a mesma cafeteria onde tinha conhecido Lucas. Quando um homem se aproximou e pediu para sentar na cadeira vazia da minha mesa. Está lotado, ele disse sorrindo. Você se importa? Olhei para ele. Era bonito. Tinha um sorriso sincero. E algo nos olhos dele me disse que valia a pena dar uma chance. Pode sentar, eu disse.
Conversamos por 1 hora. Ele era médico ortopedista, tinha 35 anos, morava sozinho e estava solteiro há 2 anos. E você? Ele perguntou. Por que uma mulher bonita como você está tomando café sozinha numa quinta-feira à tarde? Porque aprendi a valorizar minha própria companhia. Eu respondi. E agora só aceito na minha vida pessoas que agregam, não pessoas que sugam. Ele riu. Parece que tem uma história aí. Tem, eu disse. Mas é uma história que acabou bem. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei de verdade nessas palavras. 3 anos se passaram desde o casamento que nunca aconteceu de verdade. A vida seguiu. Eu segui. Não voltei a ver Lucas nem Marisa. Bloqueei os dois em todas as redes sociais. Mudei meu número de telefone. Cortei qualquer possibilidade de contato. Teve dias que eu pensei neles, claro. Teve momentos que a raiva voltou, quente e incontrolável. Mas esses momentos foram ficando cada vez mais raros, cada vez mais curtos. Conheci o Rodrigo, o médico da cafeteria, e as coisas fluíram naturalmente. Ele me respeitava, me ouvia, me dava espaço. E mais importante, a mãe dele, Dona Célia, era uma mulher doce e educada que nunca interferiu na nossa relação. Na primeira vez que jantei na casa dela, Dona Célia me abraçou na porta e disse: Que bom conhecer você, querida. O Rodrigo falou tanto de você. Mas fique à vontade. Isso aqui é a minha casa, não a sua. Você não precisa se preocupar em agradar ninguém além de você mesma. Quase chorei de alívio. Hoje, quando olho para trás, vejo quanto tempo eu perdi tentando me encaixar numa família que nunca me quis. Vejo quanto me diminuí, quanto calei, quanto fingi não ver o que estava na minha frente. Mas também vejo a mulher que eu me tornei depois. A mulher que colocou limites. A mulher que escolheu a própria dignidade acima de qualquer coisa. A mulher que teve coragem de dizer não na hora mais difícil. E essa mulher, eu tenho orgulho dela. Às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter feito aquilo tudo na frente de 200 pessoas. Se não teria sido melhor resolver aquilo em particular, longe dos holofotes. Minha resposta é sempre a mesma: não. Porque eles me humilharam publicamente. Tentaram me usar publicamente. Tentaram tomar o que era meu publicamente. Então, nada mais justo do que eu me defender publicamente também. Teve quem me julgou, claro. Teve gente que disse que eu exagerei, que fui dramática, que poderia ter resolvido as coisas de outra forma. Mas essas pessoas não estavam lá. Não viram o que eu vi. Não sentiram o que eu senti. Não andaram no meu lugar. E as opiniões delas, sinceramente, nunca me importaram. O que importou foi que eu salvei a mim mesma. Foi que eu não deixei que me engolissem. Foi que eu escolhi minha paz acima de qualquer pressão social, de qualquer expectativa alheia, de qualquer medo do que os outros iam pensar. Hoje, quando acordo de manhã naquela casa que quase se tornou uma prisão, mas que agora é meu lar de verdade, eu sorrio. Sorrio porque aquele espaço é só meu. Porque ninguém entra sem minha permissão. Porque não existe mais chaves nas mãos de quem não deveria ter. Rodrigo tem uma cópia, sim. Mas foi uma cópia que eu dei a ele depois de 1 ano de namoro. Depois de conversas longas sobre limites e respeito. E ele nunca usou sem avisar. Nunca apareceu de surpresa. Nunca trouxe a mãe dele sem me consultar. Porque é assim que as coisas deveriam funcionar. Com diálogo. Com respeito. Com consideração mútua. Às vezes cruzo com mulheres que estão vivendo o que eu vivi. Mulheres que reclamam das sogras invasivas, dos maridos que nunca tomam partido delas, das chaves que foram entregues sem permissão. E quando elas me perguntam o que fazer, eu digo: não espere até o altar para reagir. Não espere até a festa de casamento. Não espere até não ter mais volta. Coloque limites agora. Fale agora. Escolha você mesma agora, porque eu esperei demais. E poderia ter me custado muito mais caro do que custou. O advogado que me ajudou a preparar tudo foi fundamental. Eu o procurei 3 meses antes do casamento, quando a situação com Lucas e Marisa estava ficando insustentável. Contei toda a história para ele, mostrei os documentos da casa, expliquei minha preocupação. A senhora quer anular o casamento? Ele perguntou. Quero me proteger, eu respondi. Quero garantir que, se as coisas derem errado, eu não vou perder o que é meu. Ele preparou toda a documentação. Deixou tudo pronto para ser acionado se necessário. E quando Lucas entregou aquelas chaves para Marisa na frente de todos, eu soube que tinha chegado a hora. Mandei uma mensagem para o advogado no meio da festa. Ele estava de prontidão.
autorizou Roberta a entregar os envelopes. E o resto é história. Teve uma conversa específica que marcou muito minha decisão final. Foi 2 semanas antes do casamento. Eu estava na casa nova, organizando os últimos detalhes, quando Marisa apareceu sem avisar. Usou as chaves, entrou como se fosse a dona do lugar e começou a reorganizar minha cozinha. O que a senhora está fazendo? Eu perguntei incrédula. Estou arrumando do jeito certo, ela respondeu sem nem olhar para mim. Essas panelas ficam melhor neste armário. E os pratos devem ficar mais perto da pia. Mas Marisa, essa é a minha casa. Eu organizo do jeito que eu quiser. Ela parou. Virou-se para mim. E pela primeira vez a máscara caiu completamente. Sua casa? Ela riu. Um riso frio, cruel. Querida, você está se casando com meu filho. O que é seu passa a ser dele. E o que é dele sempre foi um pouco meu também. Então acostume-se, porque eu vou estar aqui sempre que eu quiser. E não tem nada que você possa fazer a respeito. Tem sim, eu respondi, a voz tremendo de raiva. Tem muita coisa que eu posso fazer. Ela me olhou com desprezo. Você não tem coragem. Você é daquelas mulheres que aguentam caladas porque têm medo de ficar sozinhas. Eu já vi muitas como você. E no final vocês sempre se submetem. Eu quis bater nela. Quis gritar, quis expulsar ela dali na hora. Mas me segurei. Respirei fundo. E disse apenas: a senhora está enganada. E foi ali, naquele momento exato, que eu decidi que não ia me casar de verdade com Lucas. Ia ir até o altar, sim. Ia deixar ele e a mãe dele pensarem que tinham vencido. E então ia arrancar o tapete debaixo dos pés deles com toda a força que eu tinha. Porque gente assim só entende uma linguagem, a linguagem da consequência. E eu ia dar a eles a consequência que mereciam. Depois que saí do salão de festas naquele dia, fui direto para um hotel. Passei a noite sozinha, olhando para o teto, processando tudo o que tinha acontecido. Não chorei. Estranhamente, não senti vontade de chorar. Senti alívio. Um alívio profundo, libertador, como se tivesse tirado um peso de toneladas das costas. No dia seguinte, voltei para a minha casa. Lucas tinha deixado dezenas de mensagens na secretária eletrônica, quase todas gritadas, desesperadas, alternando entre raiva e súplica. Evelyn, você não pode fazer isso comigo. Por favor, me liga. A gente precisa conversar. Você enlouqueceu. Isso tudo é um mal-entendido. Minha mãe está arrasada. Como você pode ser tão cruel? Apaguei todas. Bloqueei o número dele. Segui em frente. Marisa tentou uma abordagem diferente. Ela foi até o escritório onde eu trabalhava e armou um escândalo na recepção, gritando que eu tinha destruído a vida do filho dela, que eu era uma cobra, uma aproveitadora, uma mulher sem coração. A segurança a removeu do prédio. Meu chefe na época, um homem sensato chamado Senhor Antônio, me chamou na sala dele e perguntou se estava tudo bem. Estou ótima, eu respondi. Desculpe o transtorno. Não vai acontecer de novo. Não precisa se desculpar, ele disse. Pelo que entendi, você tomou uma decisão difícil, mas necessária. E isso merece respeito, não desculpas. Aquelas palavras significaram mais para mim do que ele jamais saberia. Os meses seguintes foram de reconstrução. Voltei a fazer terapia, coisa que tinha abandonado durante o relacionamento com Lucas, porque ele sempre arrumava desculpas para eu não ir. Terapia é para gente fraca, ele costumava dizer, como se reconhecer que precisa de ajuda fosse um defeito. Minha terapeuta, a doutora Silvia, me ajudou a entender os padrões que eu tinha repetido. Como eu me colocava sempre em segundo plano. Como eu valorizava a paz a qualquer custo, mesmo que esse custo fosse minha própria dignidade. Você confundiu amor com submissão, ela me disse numa sessão. E agora está aprendendo que amar alguém nunca deveria significar se anular. Ela tinha razão. E reconhecer isso doeu, mas também libertou. Comecei a sair mais. Aceitei convites que antes recusava porque Lucas não gostava. Viajei sozinha para lugares que sempre quis conhecer. Comprei roupas que eu gostava, não roupas que ficavam mais apropriadas para uma futura esposa, como Marisa costumava dizer. Redescobri quem eu era antes de Lucas. E mais importante, descobri quem eu poderia ser depois dele. Teve uma noite específica, 6 meses depois do casamento fracassado, que marcou minha virada completa. Estava sozinha em casa, lendo um livro no sofá, quando a campainha tocou.
Olhei pelo olho mágico e vi Lucas parado do outro lado. Ele estava diferente. Mais magro. Olheiras profundas. Barba por fazer. Roupa amassada. Pensei em não abrir. Mas então, decidi que precisava daquela conversa para fechar o ciclo de uma vez por todas. Abri a porta, mas não o deixei entrar. O que você quer, Lucas? Ele engoliu seco. Evelyn, eu preciso falar com você. Por favor. 5 minutos. Você tem 3. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente nervoso. Eu. Eu errei. Errei feio. Eu não percebi o quanto minha mãe estava interferindo na nossa relação. Não percebi que estava te machucando. E agora estou pagando o preço por isso. E? E eu queria pedir desculpas. De verdade. E perguntar se. Se tem alguma chance de a gente recomeçar. Olhei para ele. Para aquele homem que um dia eu amei. Que um dia eu achei que seria meu companheiro de vida. E não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem saudade. Só indiferença. Não tem, eu respondi. Não tem chance nenhuma. Evelyn. Você entregou as chaves da minha casa para sua mãe sem me consultar, Lucas. Você me humilhou na frente de 200 pessoas. Você sempre escolheu ela em vez de me escolher. E agora quer voltar porque as coisas não deram certo? Porque você percebeu tarde demais o que perdeu? Eu mudei. Não importa, eu interrompi. Porque eu também mudei. Mudei tanto que não tem mais espaço na minha vida para homens que não sabem me respeitar. Não tem mais espaço para relacionamentos onde eu preciso implorar por consideração. E definitivamente não tem mais espaço para você. Vi as lágrimas se formarem nos olhos dele. Eu te amei de verdade, Evelyn. Talvez tenha amado, eu disse. Do jeito que você sabia amar. Mas o problema é que seu jeito nunca foi suficiente. Nunca foi saudável. E eu mereço mais. Fechei a porta. Tranquei por dentro. E não olhei pela janela para ver se ele tinha ido embora. Não precisava mais olhar para trás. Rodrigo entrou na minha vida quase 1 ano e meio depois de tudo. E com ele, aprendi o que era um relacionamento saudável de verdade. Ele perguntava minha opinião sobre tudo. Respeitava meus limites. Entendia quando eu precisava de espaço. Nunca me pressionou a conhecer a família dele antes que eu estivesse pronta. E quando finalmente conheci, eles me receberam com carinho genuíno, sem segundas intenções. Você parece diferente, Roberta comentou num almoço, meses depois que Rodrigo e eu começamos a namorar. Mais leve, mais você. É porque agora eu posso ser eu respondi. Não preciso fingir, não preciso me moldar. Não preciso agradar ninguém além de mim mesma. Ela sorriu. Foi um caminho longo até aqui, mas valeu a pena. E valeu. Cada lágrima, cada noite insone, cada momento de dúvida. Tudo valeu porque me trouxe até aqui. Até esse lugar de paz. Até essa versão de mim mesma que eu realmente gosto. Há algumas semanas, encontrei uma ex-colega que tinha ido ao meu casamento. Estávamos numa fila de supermercado quando ela me reconheceu. Evelyn! Nossa, quanto tempo! Como você está? Estou bem, eu respondi sincera. Muito bem. Ela hesitou, claramente sem saber se deveria tocar no assunto. Mas a curiosidade venceu. Aquele dia do seu casamento, aquilo foi real? Ou foi tipo uma pegadinha? Eu ri. Foi absolutamente real. Mas e o Lucas? Vocês. Não, não voltamos. E não vamos voltar nunca. Ela pareceu aliviada. Ainda bem. Porque, para ser sincera, todo mundo que estava lá achou você incrível. Foi corajoso demais o que você fez. Muita gente comenta até hoje. Comentam o quê? Que você foi a noiva mais corajosa que já viram. Que você ensinou uma lição que muitas mulheres precisavam aprender. Fiquei surpresa. Eu sempre imaginei que as pessoas tivessem me julgado negativamente, que achassem que eu tinha exagerado, que tinha sido dramática demais. As pessoas te admiram, Evelyn. Ninguém te julgou. Pelo menos não as pessoas que importam. Essa conversa me fez refletir bastante. Eu tinha gastado tanto tempo preocupada com o que os outros iam pensar, com como aquele dia seria lembrado, com o julgamento alheio. E no final, o que restou foi respeito, admiração, reconhecimento de que eu tinha feito o que precisava ser feito. E isso me ensinou algo fundamental.
Nunca devemos deixar o medo do julgamento nos impedir de tomar decisões necessárias. As pessoas que importam vão entender. As que não entendem, não importam. Hoje, quando conto minha história, não sinto mais raiva. Não sinto mais dor. Sinto gratidão. Gratidão por ter tido coragem no momento certo. Gratidão por ter me salvado de um futuro onde eu seria infeliz todos os dias. Gratidão pelas pessoas que me apoiaram. Gratidão pela mulher que me tornei. Porque no final, aquele dia terrível foi o primeiro dia da minha vida de verdade. Foi o dia que eu parei de ser a Evelyn que todos esperavam que eu fosse e comecei a ser a Evelyn que eu realmente sou. E essa Evelyn, eu a amo de verdade. Às vezes ainda penso em como teria sido minha vida se eu tivesse deixado tudo continuar. Se eu tivesse ignorado a entrega das chaves. Se eu tivesse engolido a humilhação mais uma vez. Se eu tivesse escolhido a paz falsa em vez da verdade dolorosa. Provavelmente estaria vivendo numa casa que não seria realmente minha. Com um homem que nunca me escolheria primeiro. Com uma sogra invadindo minha privacidade diariamente. Criando filhos num ambiente tóxico onde o amor seria sempre condicional. Teria me tornado uma sombra de mim mesma. Uma mulher amarga, ressentida, infeliz, mas sem coragem de mudar. E isso teria sido pior do que qualquer constrangimento público. Pior do que qualquer fofoca. Pior do que qualquer julgamento alheio. Por isso, não me arrependo de nada. Cada palavra que li naquela carta. Cada segundo que permaneci firme no palco. Cada decisão que tomei depois. Tudo foi necessário. Tudo foi certo. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Evelyn de 3 anos atrás, a Evelyn que estava perdida, confusa, tentando se convencer de que estava feliz, eu diria apenas: você vai sobreviver. Vai doer. Vai ser difícil. Vai parecer que o mundo está desabando. Mas você vai sobreviver. E mais do que isso, você vai renascer. Vai se tornar mais forte do que jamais imaginou ser possível. Vai aprender a se valorizar. Vai aprender a colocar limites. Vai aprender que não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. E um dia você vai olhar para trás e agradecer por ter tido coragem de dizer não quando todos esperavam que você dissesse sim. Essa é a minha história. A história de como quase me perdi tentando ser o que os outros queriam. E de como me encontrei no momento em que finalmente coloquei minha felicidade em primeiro lugar. Não foi fácil. Não foi bonito. Não foi como nos filmes. Mas foi real. Foi verdadeiro. E foi libertador. E hoje, 3 anos depois, posso dizer com absoluta certeza: valeu cada segundo. Porque agora, quando acordo de manhã, não acordo com o peso de fingir ser alguém que não sou. Não acordo com medo de desagradar. Não acordo caminhando em ovos, medindo cada palavra, cada gesto, cada respiração. Acordo livre. E não existe sensação melhor do que essa. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.